Boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui, mais uma tarde para te fazer companhia, para levar muita informação, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa conhecer melhor sempre o nosso convidado. Tá recebendo aqui ele, gente, Paulo Madjaroff Júlio. Maravilhosa. Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu sempre fico muito feliz, me sinto honrado de estar aqui. E a gente feliz de te ter. Ah, com certeza. Tá aqui, eu sempre brinco, né? O nome dele eu tive que treinar. Não, foi de primeira. Coisa boa. Paulo Madjaroff Júlio. Ele é numerólogo, escritor, autor deste livro incrível que é o GPS da Vida. Um livro escrito ano passado, né? Exatamente. Um livro de pandemia. É um livro de pandemia. Um livro de pandemia, exatamente. É um livro de pandemia onde ele fala de viver com propósito e construir um legado por meio da numerologia. Totalmente. E a gente vai falar aqui de um tema bem interessante, porque o Paulo é um dos nossos palestrantes no Ano Novo Astrológico, que vai acontecer agora, sábado, dia 18 de março, a partir das 10 horas da manhã, aqui no auditório da Vibe Mundial. Inscrições pelo site Simpla, nem sei como é que estão estas inscrições, mas vamos lá, né? As vagas são limitadas, mas a gente vai dar um jeito de todo mundo ter acesso a todas essas informações, né, Paulo? Estou animadíssimo. E a gente com a tua presença. Obrigado. 2023, assim, ele vai palestrar às 11 horas da manhã, tá, gente? Depois eu passo mais informações. Olha o número, especialíssimo, 11. Mega de espiritualidade, eu falo que é o número. Quem sabe não começa às 11h11? Olha, gente, gostei. Ué, olha, gostei dessa ideia. Pode ser. Eu tenho 11 tatuado. Você tem um 11 tatuado? Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha, gente, mas é 11 do 2. É que o 11 do 2, na verdade, é 11 vira 2. Exatamente. Eu tenho aqui, ele vai estar ao contráriozinho, mas tá aqui. Eu tenho também na perna tatuado 11. O 11? É o meu número preferido de Muita vida. gente sabe que o 11 é um número mestre, vamos dizer assim. Né? Mas vamos explicar para as pessoas a tua visão, né? Maravilha. Por que o número 11? Vamos lá. Primeiro que assim, na linha de numerologia que eu trabalho, a pitagórica, nós temos 4 números principais que são chamados de número mestre, né? Que é o 7, o 9, o 11 e o 22. E cada número mestre ainda tem uma particularidade mais específica. E o 11, ele é o número da intuição. Ele é o número da sensibilidade. Eu falo que o 11 ele é o reciclador de energias. É aquela pessoa esponjinha que sente a energia de tudo, de todos, sabe? Ele tem uma intuição muito além do normal. O que eu, inclusive, gosto sempre de dizer e frisar, intuição é algo bom. Que as pessoas às vezes falam, tenho medo da minha intuição. E ela tá ali para ajudar. É aquele sexto sentido que te alerta sobre algo. Né? E o 11 ele é o mais intuitivo, é a pessoa que tem poder de cura pelas mãos. Né? Então, qualquer técnica de imposição de mãos, provavelmente essa pessoa que trabalha com isso tem algum 11 junto. Não sabe, independe de onde está no mapa esse 11. Independe de onde está no mapa, mas principalmente nas 5 principais camadas. Né? Que das 14 camadas que nós temos no mapa, nós temos 5 principais, né? Que são os nossos pilares. Que é a nossa essência, né? Nossa alma, nosso caminho e destino, o nosso sonho, o nosso desafio maior e a expressão e talento. E o 11 ele pode aparecer em algumas delas. Tá. Dentro da tua leitura, né? Do teu trabalho de mapa numerológico, o que você considera que seja diferencial? Vamos lá, primeiro que eu sempre... A forma que eu trabalho ela é muito diferente, tá? De muitas pessoas da área da numerologia, por quê? Eu sempre gosto de focar em autorresponsabilidade. Eu até sempre gosto de falar uma coisa que é engraçada, eu até coloquei isso no livro, que toda vez que alguém chega pra mim e fala, Paulinho, eu quero marcar uma consulta com você, porque eu quero tirar uma letra, ou pra ver qual é o número da minha casa pra minha vida fluir. E óbvio, com muita educação, com muito jeitinho e com explicação, eu falo resumidamente, isso não vai funcionar. Sabe por quê? O que acontece? Obviamente o número ele é energia, mas a partir do momento que a gente só terceiriza a responsabilidade, a nossa responsabilidade, aliás, que deveria ser nossa para outra pessoa, eu tô tirando realmente o meu movimento de mudança. E seria fácil demais, eu falo que se isso realmente funcionasse assim, ó, no estalar de dedos, isso já seria o segredo do universo. Tá. Que todo mundo saberia, nossa, você quer ser rico, altera uma letra, sua vida vai fluir. E não é assim, né? Exatamente. E a pessoa que às vezes pede pra mudar, aí a pessoa ela muda e não dá certo. Ela ainda também vai terceirizar até a culpa. Ó, minha vida não mudou porque o numerólogo não fez a letra errada. Ou seja, eu não sou responsável por nada. Exatamente, não é responsável por nada. E quando a gente consegue entender que, ok,
todas as ferramentas, e não só numerologia, astrologia, tarô, mesa radiônica, todas as ferramentas. Eu falo que elas servem como elas dão mais clareza. Elas são um impulsionador, mas o primeiro passo não adianta. Ninguém consegue dar a não ser a própria pessoa. Aí a pessoa vai, de repente, vira pra você e fala assim, mas Paulo, eu já dei o primeiro passo, eu te liguei. Exatamente. Mas aí o passo do descobrir, né? Muitas pessoas chegam até mim e falam, mas é que eu não sei o que eu quero fazer. Olha, aí no mapa a gente consegue ver, mas tenta ir por esse caminho aqui, isso tem mais pra comunicação. Mas e se eu não gostar? O e se também não é algo mágico. A pessoa ela precisa testar, ela precisa experimentar. E isso acontece sempre porque as pessoas parecem que elas têm medo de errar. Elas têm medo de falhar. Então eu prefiro às vezes ficar parado. Só que as pessoas não percebem que, ok, eu parado, eu não falho, mas eu também não ganho. Não faz nada. Exatamente, não faz nada. A vida não anda, né? A vida não anda, exatamente. Como que você olha para 2023? Temos aí 20 de março de 2023. Perfeito. Tem o ano 2023, que a gente até já conversou a respeito. Sim. Todo mundo saiu falando do ano por causa da virada. Sim. Mas quando eu olho para o 20 de março, que também é Sim. 2023. Sim, então tá, verdade. Esse 2003. Nossa, o dos 20 de março não é dá o 2023, mas mas dá o 2003. Total. É 2 e 3 aí, tudo dobrado. Na verdade, o que acontece? É até interessante porque esse ano de 2023, ele é representado, né, pelo número 7, e o número 7, que também é um dos números de espiritualidade, ele convida as pessoas justamente a olharem para o lado de dentro. Ou seja, justamente a pararem de buscar resultados rápidos do lado de fora e aprenderem a olhar pro lado de dentro. Isso não quer dizer que você não pode buscar técnicas ou pessoas para te ajudar. Isso com certeza, inclusive o ano ele pede isso. Só que é desde que, ok, eu peguei isso aqui, mas o quanto eu estou realmente aplicando isso na minha vida. Porque senão vai ser só um livro. Exatamente, senão só vai ser um livro. Exatamente. Um de tantos de autoajuda que a gente já leu. Exatamente. As pessoas elas só estão acostumadas com o agora. Uma vez eu atendi, tadinho, um cliente que eu joguei um balde de água fria nele, porque ele veio todo feliz falando, Paulinho, esse ano eu resolvi me conhecer. Eu li 40 livros. Aí eu falei, nossa, que legal, quantos desses você colocou em prática? Coloquei 2. Eu falei, então você perdeu tempo lendo os outros 38. Por quê? O que adianta? Eu li alguma coisa, ou eu fiz alguma técnica, né? Passei com algum terapeuta e não dei continuidade naquilo. O que adianta? Aquilo, eu falo que vai virando só um lixo intelectual, porque a nossa cabeça fica lotada e não utiliza. Você vê muito isso, Paulo? Vejo, muito. Porque é o que eu falo, as pessoas elas têm medo de se arriscar, então elas querem que alguém dê o resultado pra elas, se arrisque por elas. Então é melhor ler. Exatamente. Eu falo que assim... É pra ler, gente. Não é que não é pra ler, é pra ler. E um único livro, vou falar do livro, mas pode ser também qualquer leitura, né, com algum profissional. Às vezes você pode chegar pra mim e falar assim, Paulinho, a única coisa que eu fiz esse ano foi ler esse tal livro. Mas eu li esse livro e coloquei todo em prática. Já vale. Muito mais do que às vezes você fazer várias coisas e não colocar em prática. É ler, é reler, é anotar. É Exatamente. pegar um exercício lá, vou fazer esse exercício Total. durante a noite, eu vou fazer esse exercício pela manhã. Exatamente, eu falo, e o que a gente tem que entender é que são micropassos, microhábitos que a gente vai fazendo todos os dias. Outra coisa que faz a gente parar no tempo é, a partir de amanhã tudo vai ser diferente. Aí eu falo assim, imagina que eu amo comer pizza, né? Mas imagina que até hoje eu compro uma pizza e compro 4 pedaços. Aí a partir de amanhã eu falo, a partir de amanhã eu vou comer salada. A pessoa não vai conseguir ter constância, porque ela está querendo fazer mudanças radicais. Então isso na própria vida também. A pessoa ela tem uma vida desregrada e do nada, da noite pro dia, ela vai fazer 3 horas de academia, vai só comer salada, vai meditar o dia inteiro. Ela não vai conseguir manter isso. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Então, ou seja, às vezes, se a pessoa ela não tem hábito de ler, ela leu 2 folhinhas, isso já é um sinal para se parabenizar e falar, ok, eu consegui superar, já consegui ler 2 páginas por dia. E vai aumentando. Exercício é a mesma coisa. Para você que nunca fez exercício, às vezes dar uma volta no quarteirão durante uma semana e aumentando depois 2 quarteirões, já é uma forma de praticar esse exercício. O primeiro passo que a gente deve ter, além de se conhecer, fazer um mapa, obter informações, é trazer essa reflexão diária, né? Exato. E descobrir qual é esse propósito. Exatamente. Porque a descoberta do propósito, inclusive, eu vou até olhar aqui pra câmera pra falar sobre isso, olha né? lá. Então imagina que muitas vezes as pessoas acham que propósito é algo palpável. E falar, olha, está aqui meu propósito. E na verdade não. Até mesmo porque se eu pego e acho que uma coisa, um objetivo final é meu propósito, beleza, eu atingi isso. E agora? O que eu faço?
Né? Qual é a próxima Sim. coisa? E propósito de vida é um processo evolutivo constante. É o que me faz acordar todos os dias motivado a fazer o que eu faço. Que nem você, né? Que nem... O garoto acorda Eu falo que já eu- pilhado em 220. Eu falo que eu acordo irritantemente animado, tá? Mas, ó, o motivado... É até interessante isso aí, Sammy, porque assim, ó, o motivado não significa estar feliz todos os dias, ou, nossa, meu Deus, tô vivendo um conto de fadas. Mas mesmo diante das adversidades da vida, ela vai olhar e falar, caramba, mas eu sei que isso aqui é algo que eu gosto de fazer, me dá prazer, é a minha calmaria, sabe? Independente de qual seja a profissão. Entendi. Então, encontro com propósito de vida é isso, né? É que eu falo que eu sou um caso à parte no sentido de acordar absurdamente Ele animado acorda ali. já, mestre, como é que fala? Dando- O treinador, né? Assim, Os já meus vamos lá. Bom dia, bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia. Já faz a tapioca, já sai se exercitando. A gente já cansa de ver. Isso no Instagram vocês podem acompanhar, viu? É só seguir o Paulo. Como é que você tá no Instagram? @Paulo Numerólogo. Paulo Numerólogo, Simples. gente, não tem jeito. O teu livro, ele traz muito essa questão também desse propósito de vida. A hora que eu olho para esse propósito, dentro do mapa, aonde que está o número relacionado ao meu propósito? Vamos lá, os 2 principais números que estão relacionados... São 5 principais, mas tem os 2 que são mais principais. Que é o caminho de destino e a alma, o cálculo da alma. O caminho de destino é a soma da data de nascimento. Feita separadamente, primeiro dia, depois mês, depois ano, é só soma. E depois soma novamente. Sempre vai dar um resultado de 1 a 9, ou 11, ou 22. Tá. Então, ou seja, o caminho de destino é o cálculo mais simples. O cálculo da alma, aí obviamente a pessoa ela precisa da tabelinha pitagórica, mas eu falo que também jogando no Google, tabela pitagórica, Facinho. já dá pra ver. E a soma das vogais, ela dá, né, a soma da alma, que é a essência. Inclusive, até no livro eu ensino isso de uma forma bem detalhada, né? Mas por que eu falo dos 5 pilares como um todo? Porque as características dessas 5 principais camadas é o que determinam o quanto elas estão presentes hoje no que você faz. Por exemplo, hoje eu trabalho, sou terapeuta, né, com a numerologia, então eu trabalho com ela. Ok, eu preciso ter comunicação, ajudar pessoas e ter uma vida dinâmica. Meu trabalho, ele coloca isso, né, de acordo com os números. Então, essa análise que a gente vai fazendo, né? E tanto que você pode perceber, Sammy, que o livro, se você for ver, metade do livro não é sobre numerologia. Só o final é sobre numerologia. Por quê? Justamente para convidar a pessoa primeiro a trazer uma autorresponsabilidade, para depois falar, ok, já entendi que eu tenho que fazer um movimento de mudança. Agora deixa eu calcular esses números aqui para eles serem um GPS a mais, né? Um auxílio a mais. Todo mundo, né, quer saber assim... quero saber da minha espiritualidade. A gente vê muito essa pergunta Sim, aqui total. na rádio, né? Um dos capítulos aqui que você tem diz exatamente assim: como você vive a espiritualidade. Então, Total. antes de eu querer que o outro me responda, eu preciso entender como eu estou vivendo a espiritualidade e como ela fala comigo, né? Exatamente. E eu sou categórico em falar, espiritualidade não é religião. Religião é apenas uma das formas de se praticar espiritualidade. Eu falo que a prática de espiritualidade ela é uma prática multidisciplinar. E um exemplo básico para a gente entender. Quantas vezes, com certeza alguém que tá vendo, que tá ouvindo, conhece aquela pessoa que vai pra igreja o dia inteiro, assim, fala de Deus o dia inteiro, mas sai de lá e faz o contrário. Ou seja, ela está, na verdade, se escondendo atrás de uma religião. E eu falo que, assim, espiritualidade parte das perguntas. Como que eu cuido dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, dos meus pré-julgamentos? Qual é a minha conexão com algo que eu acredito? Que há pessoas que vão chamar de Deus, outras pessoas vão chamar de energia, de luz, de natureza, né? Mas se a gente for ver, a gente está sempre se referindo a alguma energia, alguma força maior. E como que é a tua conexão direta? Para quem gosta de estar dentro de uma igreja ou religião, tá tudo bem, desde que você sinta à vontade. Espiritualidade, ela não pode ser forçada. Eu tenho que fazer isso, já perde a naturalidade, a pessoa ela não se conecta. Não mesmo, né? E espiritualidade é diária, né? Não precisa ter uma regra, mas é diária. Que é o que eu falei, como que eu cuido da minha energia? Aquela pessoa pessimista, reclamona, raivosa, ela na verdade, ela tá batendo contra a energia dela. E como que a gente tem a sensação de que está vivendo essa espiritualidade, que está recebendo essa informação do divino e está colocando em prática? Maravilha. Primeiro de tudo, Sammy, bem-estar, tá? A gente sente um bem-estar gigantesco quando a gente está conectado. A gente sente que as coisas na nossa vida, elas tendem a fluir. Elas se tornam fluidas assim, que a gente olha e fala, parece que alguma coisa está conspirando a favor.
A gente consegue entender quando a gente tá fora da espiritualidade, quando parece que tudo começa a emperrar. E a gente fala, mas o que tá acontecendo? Para, respira. Exatamente. Parar, respirar, analisar, refletir. Porque é o que eu falo, as pessoas elas só querem viver numa pressa e não parar pra olhar pra dentro de si. Essa acaba sendo uma dica interessante, né? Porque às vezes você tá fazendo uma coisa e aquela coisa deu errada. Sim. E às vezes a gente sai xingando isso. Exatamente. E na verdade, se deu errado, para, Exatamente. respira, reflete, como você Total. diz, e vê qual é o próximo passo. Exatamente. Sabia que às vezes até algo que dá errado a gente terceiriza a culpa? Você já viu isso também? Alguma coisa deu errada, tá vendo? É porque o céu não tava assim ou porque Deus não me ajudou. É fácil falar isso. Mas menos a pessoa olhar e falar assim, eu de fato errei, tá tudo bem, assumir que eu errei. Aqui não é que o universo ele conspirou contra, às vezes é um errinho. Sempre a gente tá tentando terceirizar. Essa cobrança do errar é muito grande, né? Muito. E assim, mesmo quando eu falo dessa questão do medo, né, do errar, até uma coisa interessante, Sammy, que não é nem um tom de julgamento, porque se a maioria vive assim, é porque a gente foi criado com esse medo do errar, do ser exposto, né, do ser reprimido. É social. É social, exatamente. Então é por isso que vem esse medo tão, sabe, incutido já na nossa mente desde pequeno. Quantas vezes, você vai errar uma nota na escola, você já é punido por aquilo. Então o que as pessoas pensam, se eu não tentar, eu não vou errar. Se eu não errar, ninguém vai mexer comigo. E a gente não é obrigado a ser sempre nota 10. Exatamente. Como não tem problema, se eu fui uma aluna mediana, eu posso correr atrás e me superar. Com certeza. É até interessante a superação, né? Sim, total. E eu falo que quando a gente tira essa expectativa de nunca falhar das costas, a gente fica leve. Eu falo que foi assim que eu aprendi com entrevistas. Aquele me dói, meu Deus, mas será que eu falo alguma coisa? Eu falo, gente, eu posso errar também, tá tudo bem. Eu tiro sarro quando eu erro. O tirar sarro de si mesmo, eu falo que é a melhor tática pra você tirar aquele peso. Entendi. Sabe? Isso verdade. gera identificação. Caiu da risada. Exatamente. Já em entrevista ao vivo eu errei um cálculo de soma uma vez. Tá. Aí eu olhei, eu brinquei, que até a apresentadora falou, Paulo, mas aqui não é isso. Eu errei um cálculo besta, sabe? Eu brinquei ao vivo, falei, gente, é um numerólogo que não sabe fazer uma conta de soma, uma adição. E brinquei com aquilo. Ou seja, isso quebra aquele clima de tensão. Mas também tem um nervosismo aí, né? Sim, que o que é normal. É porque é o nervoso de não errar. E também faz parte desse autoconhecimento que a gente tem no nosso dia a dia, Exatamente. né? Ninguém evolui estralando o dedo. Você dorme de um jeito e acorda do outro. Não, né? Com certeza. A minha experiência pode e muitas vezes vai ser diferente da do outro. Mesmo eu relatando isso, não quer dizer que, beleza, o Paulinho então falou que é fácil rir de si mesmo. Não, é todo um processo. Pra eu chegar hoje e fazer isso, é porque foi um processo. Porque primeiro veio aquela autopunição, ai meu Deus, não era pra eu fazer isso, aquilo. Então Entendi. É todo um processo. Não existe fórmula mágica pra mudança. Se alguém tá te vendendo isso, estão vendendo coisas erradas, viu? É verdade. Da noite pro dia, vou tirar a tua depressão, algo do tipo, fuja que é cilada, Bino. É verdade. O ano de 2023 tem um ano pessoal 7. Sim. Mas eu também tenho o meu ano pessoal. Você tem o seu. Total. É possível fazer uma correlação entre esses anos pessoais? Com toda certeza. Eu tô no ano 5. Você tá no ano 5, ó. Mas o meu número de mapa de destino também é 5. Também é 5, ó. Então isso também é uma informação Mas interessante. o ano é 7. O ano é 7. Pensa, o 5 ele gera o quê? Transformação e mudanças. No ano 7, muitas transformações internas. Muitas mudanças internas, mudar de dentro pra fora. Então dá pra sim fazer uma relação muito interessante entre o seu ano pessoal, que é o que você tem no teu mapa, somente você, e o ano universal. Que é o 7. Exatamente. Aí e a soma de 20 do 3 de 2023? 20 do 3, que é V, ó, vai 2, ser... 3, 4, 5... 20 do 3 é 5, com mais 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai ser um dia de número 3, com a vibração de número 3. Dia 20 de março. De comunicação. Comunicação, expressão, visibilidade, criatividade, fertilidade, tá? Um dia bem fértil. Total. Ó, que interessante olhar pra isso, fertilidade, né? ela fica muito aguçada no dia, nesse caso, né? Com esse cálculo. Que aí é o 20 de dia, março. né? Exatamente. Que aí é um dia. Isso não quer dizer que vai ser assim o ano todo. Não. Ali é o dia. Exatamente. Muito bem. Quem tem para fazer o ano pessoal, a conta é... Bem simples, basta somar dígito por dígito o dia do seu aniversário mais o ano do seu aniversário, e é aqui que tá a chavinha para não se confundir.
e mais o ano do seu último aniversário. Eu vou dar um exemplo. Estamos em 2023 agora, né? Agora em março. Então, Paulinho, eu não fiz aniversário esse ano ainda, né? Eu vou fazer só lá para julho e agosto. Então, o seu cálculo tem que ser com o ano de 2022, né? Usando minha data de exemplo, eu sou do dia 11 de julho. Então, se eu for calcular o meu ano pessoal que eu estou vivendo agora, eu tenho que somar. Então, 11, né? 1 mais 1, julho que é 7, 2022. Quando eu fizer aniversário esse ano, aí eu quero calcular o meu mapa deste ano a partir do meu aniversário. Aí a soma é 23. 2023. A gente tem que tomar cuidado para não abreviar o 2000 ali. Então, 2023, de uma forma completa, tá? E aí, o resultado que chegar, pode ser que chegue dois números, um número duplo, né? Por exemplo, 12, 13, 14. Você vai somar novamente até chegar num resultado de 1 a 9. E aí pronto, você descobriu o seu ano pessoal. Tá, então aqui no livro tem, inclusive, quais são as 5 camadas que você fala, eu ensino a calcular essas 5 camadas. Eu falo que o ouro de um mapa numerológico eu entrego aqui. Que essas 5 camadinhas, exatamente. Que aí eu entendo o que significa a minha alma, qual o meu sonho, meus dons, caminho de destino e aprendizado maior, meu desafio. Aprendizado maior, exatamente. É aqui que tá o pulo do gato. É aí que tá o pulo do gato, porque muitas vezes as pessoas pensam, o desafio maior é algo ruim, e na verdade não. A camada desafio maior, que é o que a gente veio ser desafiado, é o nosso principal ponto de evolução. Ou seja, é esse número que vai fazer a gente evoluir, quando a gente não foge dele, mas encara ele de frente. É interessante a gente saber de tudo isso. Qual será o seu desafio? Qual é o universo. O meu desafio é 0. Sabe o que é o 0? O que quer dizer o 0? Um combo de todos os desafios ao mesmo tempo. Não são todos os mapas que tem isso. É mesmo? Juro pra você. Como que dá 0? Então, o cálculo do desafio é o único que não é adição e é subtração. É mesmo? O único cálculo da numerologia que é subtração. Então, dá para acontecer de tirar um 0. E o seu é 0? O meu é 0. Ou seja, a numerologia trabalha com 8 desafios, né? Do número 1 ao número 8. E o desafio com 0 tem 8 desafios. Todos juntos. Aliás, todos juntos. Um por ano, mas eles vão revezando. Nunca param. Que interessante. E você fez uma mudança de carreira para se tornar um numerólogo? Fiz. Que hoje ele é estudante de psicologia. Vai mudar de novo. Também. Então, vai incluir mais um. Na verdade, incluir. Porque, assim, numerologia, deixar de fazer, nunca. Eu sou apaixonado por ela. E, na verdade, é só mais para aprofundar, porque, assim... É o que eu falo, a numerologia, ela é uma técnica terapêutica, né? Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de um processo. Sim. Então é toda uma questão. E a minha vontade veio, Sami, justamente pelo assunto da autorresponsabilidade que as pessoas não têm. E por ser algo enraizado. Então o que eu penso lá no futuro? Eu quero entender profundamente a mente do ser humano para conseguir ajudar mais ainda lá na frente. Então uma área não vai conflitar com a outra, assim, vou deixar de ser numerólogo para ser psicólogo? Com certeza não. Porque aí, a partir desse conhecimento todo, quando você for fazer um mapa numerológico, você consegue ir mais a fundo. Exatamente. Quando eu fizer um mapa numerológico, eu consigo ser mais... Eu consigo ir mais a fundo. Numa consulta, né, de psicologia, não, naturalmente, até por ética, não pode se misturar as duas técnicas, mas eu sendo numerólogo e fazendo as minhas consultas de numerologia, eu vou conseguir entender mais a fundo o ser humano. Porque você vai ter um conhecimento exatamente. Tanto que até o Claudinei, ele me perguntou, Paulinho, mas você vai seguir, né, área clínica, psicologia? Óbvio que ainda falta muito tempo. Eu falei, não sei, mas assim... Gente. Eu tenho muito mais vontade de trabalhar no coletivo, né? Até com toda essa experiência de 5.000 pessoas que eu já atendi, então é muita gente, então é o que eu falo, é mais por um aprofundamento. Entendi. E não ter um conflito entre as duas. E o programa está quase terminando. Ai, gente, que delícia, eu aqui, eu quero ver todo dia. Aí esse GPS da vida... Vem ser comunicador. Gente, maravilhosa. Vai se preparando, vai arrumando tempo aí. Eu quero que você já convide os nossos ouvintes para vir assistir a sua palestra. Se não conseguir, a gente vai lançar um vídeo, a gente vai fazer alguma coisa para disponibilizar tudo isso em live, algo assim. Mas do que você vai falar? Então, eu falo sobre propósito de vida e de autorresponsabilidade na prática. Eu vou ensinar a calcular o número de caminho de destino, que é esse principal número. Eu vou falar de cada número, como que é o teu ponto de partida. Tá bom. E vou trazer esse assunto de responsabilidade, né, de autorresponsabilidade, e vou ficar muito feliz com quem vier na minha palestra às 11 horas da manhã. Teremos livros para autografar, para comprar na hora também quem quiser. Fiquem totalmente à vontade. Eu tô feliz da vida e não vejo a hora. Que danado. Vem dar um abraço no Paulo Vamos. Madjarov Júlio.
Sábado, 18 de março, às 11 horas da manhã, tem a palestra do Paulo. E eu te deixo agora por aqui. Eu vou entregar o horário. O Instagram, Paulo Numerólogo. Paulo Numerólogo. Todas as minhas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. Hoje eu sou mais ativo no Instagram, mas todas elas, Paulo Numerólogo. Muito bem, obrigada, Paulo. Obrigado. Sucesso pra você, mais uma vez. E sempre bom o nosso bate-papo. Toda vez que quiser, conte comigo, estarei aqui, gente. É só chamar que ele vem. Tá estudando aqui pertinho. Aqui do lado. No desespero, a gente chama o Paulo Madjarov. Obrigada, viu, querido? Sucesso pra você, pra viu? nós. Beijo, gente. Beijo, gente, mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá. Beijo.